Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando para mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, o episódio aí de número 87, para você que está acompanhando com a gente, para você que está juntinho nesta noite de segunda-feira, para todo mundo que está ligado aqui na programação, para todo mundo que está junto com a gente aqui em mais um episódio incrível do No Ar com Hamilton Trevisan. Beleza? Falar com vocês o seguinte, agradecer desde já para você que já está ao vivo junto com a gente, para você que está ligado aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, tá? Para que você possa estar participando com a gente por aqui também e, é claro, compartilhar com todo mundo que nós estamos ao vivo aqui no Ar com Hamilton Trevisan, tá bom? Lembrando também dos nossos patrocinadores, mandar um salve aqui para os patrocinadores Master, agradecer aqui a Montana Automóveis, para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, a Montana tem sempre as melhores taxas, tudo que você precisa para você fazer a troca do seu veículo, tá? Estamos chegando aí no finalzinho de 2024 e vale muito a pena você estar junto com a gente na Montana. Inclusive para você que está a fim de vender o seu carro, a Montana tem sempre aquele preço especial onde você vai sair ganhando, tá? Não esqueça que o QR Code está aqui na tela, só você entrar em contato e já trocar uma ideia com a rapaziada. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. No Fernandão você vai encontrar sempre tudo aquilo que você precisa, inclusive, sabe aquelas bebidas especiais, aquele whisky da hora, também aquele vinho especial, o Fernandão tem. Aproveitar que a semana tá começando, dá tempo aí, tem futebol, tem um monte de coisa bacana, dá tempo de você já aproveitar e fazer suas compras direto lá no Fernandão. O novo site tá bombando, tá? loja.fernandãobebidas.com.br, tem também aí o Instagram, @fernandãobebidas, para você saber das novidades. Agradecer o Sanso Estúdio, no mês de outubro, a galera do Sanso vai estar junto com a gente aqui no Noar, vai ter novidades, então fique ligado aí, nesse final de semana, inclusive, vão estar fazendo a cobertura de um evento que vai acontecer lá na sede do Sanso Estúdio. Para você que está a fim de deixar o seu carro lindo, limpo, como se fosse deles, eles tratam e deixam o seu carro daquele jeito especial. Clica aqui no QR Code também e vai direto para as plataformas do Sanso Estúdio. O Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete, você sabe, né? São 8 lojas, 6 em São José do Rio Preto, tem Mercadão Agropet também na cidade de Ibirá e também na cidade de Badiba City. Pensou em tudo para o seu pet aí? É a loja 100%, a rede 100% Rio Pretense, aqui para São José do Rio Preto e para toda a região, é o Mercadão Agropet, não esqueça, tá? E pra gente fechar aqui os nossos patrocinadores Master, falar da T-Flow, que é a loja que veste os artistas, sempre uma novidade para você, vem a nova coleção da T-Flow, dá uma passadinha lá no Iguatemi, vai no @useTFlow ou @Iguatemi Rio Preto, para você também saber das novidades. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos patrocinadores, mais uma vez lembrando, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Hoje é noite de sertanejo aqui no Ar com Hamilton Trevisan. Tô com uma dupla muito especial. A gente já tava trocando uma ideia para poder trazê-los aqui. Acabou dando certo. Mandar um beijão pra Ana Luísa, que tá ali do outro lado também. Foi aniversário dela, acho, nesse final de semana, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui também. Obrigado. E agora, a partir de agora, com você no Ar com Hamilton Trevisan, Defina e Rafael, sejam bem-vindos. Boa noite, Hamilton. Boa noite, tudo bem? Hamilton. Obrigado pelo convite. Tudo certo? Muito obrigada. É o seguinte,
É muito legal quando a gente traz duplas aqui, principalmente quando é homem e mulher. Mas quando são irmãos, fica aquele negócio, né? Da gente poder querer saber um montão de coisa. A gente deixou uma caixinha de perguntas lá no Insta também. A galera mandou algumas curiosidades. E para você que está no chat, para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal. Se você se inscrever no canal, 50 segundos, o Google já libera e você já vai estar trocando uma ideia com a gente e falando um pouquinho aqui. Bom, eu vi que vocês já conhecem também o André. O André é o cara que mais produz coisa aqui em Rio Preto também de música. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa história de vocês no meio da música sertaneja, né? Se eram os mesmos gostos musicais. A gente sabe que vocês têm um repertório muito eclético, principalmente em modão, que isso é uma coisa muito bacana hoje em dia e que foge um pouquinho do que todo mundo está fazendo igual, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, da infância, quem que é a Defina, quem é o Rafael. Bom, nós somos 2 irmãos, né? Sim. E nós começamos... eu tinha 15 anos de idade, o Rafael tinha 12 anos, né, Rafa? Isso, 12 anos. Isso. E cantamos até os 22 anos juntos. Com 22 anos, o nosso pai faleceu. E aí nós entramos em um acordo que a gente não ia mais cantar junto porque eu não conseguia. Sim. Né? Toda vez eu chorava. E até hoje, às vezes, tem muita moda que a gente canta. Que lembra dele. Demais, demais. E aí eu fiquei emocionada toda vez. E o Rafael foi tocar para uma outra dupla sertaneja. Ficou 12 anos lá? 12 anos lá. Como músico, não cantor. Sim, sim. Como músico. Ficou 12 anos lá. E um dia eu chamei ele pra fazer um free pra mim, né? Eu falei, Rafa, eu preciso de um violão, vou fazer lá em Votuporanga, você não pode ir lá comigo, não? Aí ele falou assim, vou, né? Pela primeira vez, tá? Depois de tantos anos. Olha aí. Só que eu não parei, ele continuou como músico, eu continuei em banda de baile sozinha, né? Aí eu falei assim, Rafa, faz um free pra mim, ele foi. E o meu empresário, nesse dia, perguntou, quem que é aquele menino que tá com você? Aí eu falei assim, cara, meu irmão. Aí ele falou, então tá, a gente rasga aquele contrato lá e eu quero você e seu irmão. Olha aí. Eu falei assim, como assim? Eu não canto com o meu irmão, eu não canto com o Rafael, gente. Eu não canto mais, faz muitos anos. O Rafael é meu irmão e vai continuar sendo meu irmão, mas cantar com ele eu não vou mais, não consigo. Não sei, se vira. Olha aí. Ele falou, não quero saber, se vira, dá teu jeito aí. Se vira, eu quero vocês dois. E foi, e num belo dia nós sentamos. Aí eu joguei a proposta pro Rafael, falei, Rafa, você topa? Só que assim, hoje todo mundo é mais maduro, né? Hoje a gente tem outro tipo de pensamento, temos filhos, então assim, muda quando era Sim. na adolescência, totalmente. Sim. Até o estilo de música mudou, né? Antes a gente tinha que cantar um monte de coisas que eu falava, meu Deus, pai, eu não quero cantar mais isso. Meu pai, filha, um dia, nem famosa você precisa ser, mas um dia você vai estar tocando aquilo que você ama. E hoje eu toco a moda. Hoje o mais jovem que a gente faz é Leandro Leonardo, Jean Giovanni, Rick Renner, sabe? Então é o que eu realmente amo fazer. Rafael topou a ideia, topou o projeto e faz apenas 4 meses. 4 meses. Olha aí. A gente tá juntos. Com a E dupla Deus de uniu volta. a gente de novo. Que coisa, hein? A dupla de volta. E você sabe que você estava falando sobre banda de baile, né? Banda de baile é um negócio bem louco, porque são 4, 5 horas seguidas. Assim. É claro que tem aqueles intervalos, né? Que você descansa um pouco lá e tal. Mas você toca de tudo, né? Música nacional, música internacional, forró, sertanejo, um monte de coisa. E como que foi para você fazer essa troca de novo, né? E abandonar o que você já estava fazendo e voltar agora a encarar uma dupla? Olha, eu, na época, como você disse, é muito difícil mesmo. Você tem que fazer os backzinhos lá, brincar, e os meninos cantando samba, e você faz a vozinha atrás. É gostoso. Eu amo todos os meus amigos que eu tenho até hoje, graças a Deus. Onde eu passei, tanto na época que eu era casada, o meu marido, ele sempre acompanhava com a gente. Então, eu sempre aprendi muita coisa, né, nessa questão de musical. Sim. E eu falei, gente, não, por mais que eu gostava, mas ali não era o meu lugar, entendeu? Porque, tipo, eu não canto inglês, entendeu? Era um embromation. Canto, entendeu? E isso que tem o Marlon, que era do Marlon e Serginho lá, o Marlon me ajudou muito. O Marlon falava, escreve lá, cara, o que você tá entendendo e é aquilo e você vai cantar aquilo. Sabe? Aprendi muito com ele, muito. Assim que aprendi inglês. É assim que aprendi inglês. É como você escuta, né? Como você escuta. E eu
falava, cara, mas não é isso que eu gosto, sabe? Não é. Então eu sempre fazia aquilo pela lei da sobrevivência mesmo e pela música, que é o que eu sempre amei muito, né? O palco, né? Minha irmã fala, você gosta de holofotes? Eu falo, que vem até mim, sabe? Porque eu gosto muito disso. Ô, Rafa, bom, infelizmente teve a partida, né, do seu pai, mas nessa época você ainda pensava em voltar a fazer uma dupla, mesmo que não fosse com a sua irmã, mas assim, pô, eu quero, vamos dizer, viver de música, né? Tinha esse sonho ainda, esse pensamento, essa pretensão ou não mais? Tinha sim, Hamilton, porque, na verdade, a música tá na nossa família desde pequeno. Sim. Então a gente tem tios, primos, violeiro, né, de moda raiz. Nós somos os modão mais novo. Sim. E nossos parentes, nossos tios, nossos primos já são as modas raízes, né, de moda de viola mesmo. Viola mesmo. Então, desde quando eu comecei a cantar com a Defina, eu nunca pensei em parar. Sempre foi o sonho do nosso pai, o sonho dela, o meu sonho também. Sim. E a gente começou a cantar. Meu pai faleceu, eu não quis parar. Eu já fui na parte de música. Eu sempre quis ter o envolvimento com alguma coisa na música. Então eu entrei como violonista nessa outra dupla. E no meio dessa outra dupla, eu brincava também cantando. Às vezes o segunda voz falava assim, chegava no meu lado assim, tô meio cansado. Dá uma brincadinha aí com o Paulo Vitor, né? Chama Paulo Vitor Dumont, mandar um abraço pra eles. Opa. Dumont, Paulo Vitor. Ele falou assim, dá uma brincadinha aí, Rafa, com ele aí, porque dá uma descansada aqui. E eu sempre brincava, tinha música que eu cantava, cantava um funk no meio da música pra brincar, sabe? Sempre brincava. E eles mesmos falavam pra mim, cara, o teu lugar não é aqui, o teu lugar é cantando. E sempre isso foi comigo, porque é meu sonho, Hamilton. Não tem como falar assim, não, eu vou parar de cantar, não. É que nem a Defina sempre falou, a gente só vai parar de cantar agora só quando Deus permitir mesmo. Foi. Aí eu sempre tive essa vontade de cantar e nunca parar. Então, Deus abençoou, a gente voltou e assim continua. Tá com os perrengues da vida, porque olha... Não estamos mais quebrando cabo de vassoura no outro, tá bom. Porque, irmão, é assim, né? Você sabe que há muito tempo, não, uns 10, 15 anos atrás, eu trabalhava numa rádio lá em Santa Fé do Sul. E foi quando eu vi pela primeira vez a Maria Cecília Rodolfo, né? E aí eu ia visitar meus parentes lá em Paulo de Faria e eu falava assim, gente, tem uma música legal e tal, onde se viu mulher com homem cantando, não sei o que, alguma coisa nesse sentido. Na época tinha um preconceito e também falava que não ornava, né? Era uma coisa, porque principalmente ela era a primeira voz. Sim. E de lá pra cá, teve Taeme e Thiago, mais um monte de duplas que a gente vê, né? Mas a questão de irmãos é uma coisa interessante, porque a gente já sabe que às vezes as duplas brigam, né? Às vezes elas, seja por conta de um repertório, ou cansaço, a viagem, um show, alguma coisa nesse sentido, mas tem a parte dos irmãos também que não tem como, porque de todo jeito vai ter que voltar a conversar, não pode ficar muito tempo, né? O pessoal tinha mandado uma perguntinha aqui, o seguinte, vocês brigavam mais antes da dupla ou depois que vocês formaram a dupla? Vixe Maria. É que como a gente Brigava sempre direto. teve a dupla Sim, antigamente, então a gente sempre brigou mais trabalhando. A gente, Hamilton, nem sabia, tipo assim, nem passava na cabeça, a gente tá aqui a trabalho, vamos fazer o show. Não, os perrengues aconteciam do mesmo jeito. Era no hotel, era fazendo repertório, ela queria uma música mais romântica, eu já queria uma música mais diferente, mais agitada. Aí ficava nesse impasse, né? Mas... Hoje, graças a Deus, a gente briga bem menos. Bem menos. Mas briga, viu? Mas não, acontece, lógico, né? Igual, às vezes ele tá meio nervoso no estressado, show, né? igual Beleza, sábado. também tô. Acontece uns negocinhos lá, ele fica bem nervoso, né? Eu falo, cara, só quero um Campari. Nossa, e pronto. Só isso. Deixa eu mandar um abraço pro Renan que tá aqui, a Ricelinha também, obrigado aí a galera que tá aí no chat. Pessoal que estiver chegando depois pode mandar sua pergunta também, é só se inscrever no canal e deixar aí aquele alôzinho que a gente já fala aqui pra vocês, né? A gente sabe que quando o pai de vocês, né, eu sei que é um assunto meio chato, mas quando, infelizmente, ele partiu, tinha essa vontade, ele já tinha falado essas coisas para você também, um dia, né, essas músicas que vão acontecer. Hoje, vocês acham que, obviamente, ele deve estar muito orgulhoso de ver vocês, né, como dupla, vocês fazendo esse... tem alguma música em específico que lembra o pai de vocês, assim, que toda vez que entra no palco e canta essa música, parece que ele tá aqui do lado de vocês? Na verdade, Hamilton, tem uma música que A a gente nem gente canta nem ainda, canta por ela- causa disso daí. Porque era o nome do se eu projeto abrir a nosso. boca pra cantar e a Defina também, já Não dá conta. não vai. Só que ela é o nome Não do vai. projeto nosso. Sim. Duas a gente vidas vai e uma história. a gente vai voltar a cantar ela, porque
Essa música é uma música do Jadson e Jadson, que chama Duas Vidas e uma História. Então, pra gente, somos duas vidas e uma história só pra contar. Que legal, olha aí. Então, e essa música, ela é maravilhosa e a gente ama cantar ela. Porque realmente, assim, é uma coisa que era o sonho também, né? Ele estava presente, ele queria que vocês cantassem. Muito. E aí, a gente sabe que, dependendo da religião de cada um, é claro, né? Mas a gente sabe que a presença é sempre constante, né? Sim. Durante esse período aí que vocês estavam separados, né? Um dava palpite na carreira do outro ou não? Alguém falava alguma coisa sobre o que o outro estava fazendo? Muito. E o problema... E ainda Direta que eu e era... indiretamente, das duas formas, das duas maneiras. E eu era casada com dos dois da dupla. Entendi. Então, nossa, eu sabia de tudo, né? Eu ficava brigando com ele toda vez. O Rafael, eu intrometia no meio, sabe? Toda vez. Eu tentava ajudar, né? O Rafael tá meio preguiçoso lá, fala pra ele dar uma dançada, sabe? Aí ele vinha e falava, ó, tua irmã mandou falar isso pra você, vixe. Aí, então dá, né? Eu sempre tentei ajudar. Vocês tiveram muito medo de palco, assim, ou foi uma coisa tranquila pra vocês, normal? Ou até hoje ainda tem um... Não tenho nenhum pingo de problema. Entrou, acabou e enfrenta o público. A questão não é nem medo, né? É aquela adrenalina gostosa que aquele sempre... friozinho que ainda existe. Friozinho na barriga, é uma adrenalina. Quando você sobe assim, você vê aquele pessoal ali embaixo esperando você, nossa, aquilo dá uma... Sabe, dá um gelo, sabe? Não é medo, é uma adrenalina gostosa, sabe? É um entusiasmo. Eu amo, né? A gente sobe... Começa a cantar, esquece tudo. Esquece. Tudo que tem lá embaixo, que tem depois, sabe? Tudo. Estamos ali mesmo para fazer o trabalho, cantar moda e trazer alegria um pouquinho para as pessoas. Demais. A gente se Aquelas diverte. 2 horinhas de show ali, aquelas 2 horinhas, parece que... 5 minutos. A gente fala sobre repertório. A gente sabe que o sertanejo, ele é vasto. Tem um monte de coisa, mas quando para o show, por exemplo, assim, muitas vezes acontece com várias duplas, a pessoa pega o violão sozinho e vai cantar as modas, vai cantar alguma coisa, que é o que vocês fazem, que é o forte de vocês, né? É impressionante como tudo nasce desse sertanejo raiz, né? Mesmo o sertanejo universitário que faz sucesso, os consagrados hoje, alguma coisa nesse sentido, os maiores artistas do momento... eles tiverem alguma parte, alguma música, seja no primeiro disco, ou no segundo, ou durante o show, que tem que cantar alguma coisa nesse sentido, né? E recentemente eu estava vendo uma entrevista que o Piunte fez naquele DVD, né, de homenagem ao João Paulo, né, que o Daniel fez. Gente, a quantidade de artistas ali consagrados e a quantidade de músicas do João Paulo e Daniel que ainda está presente na vida de todo mundo é impressionante. Tem algum artista específico, assim, aquele que você, quando você vai cantar a música, você capricha mais, aquele que mexe com você e aquele também que toca o seu coração? Esse daí mesmo. João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel. Jean Giovanni e João Paulo e Daniel é o que a gente sempre se espelha, né? Que são duas duplas, que no caso era, né, o João Paulo e Daniel, duas duplas que meio que juntas, né, também tiveram uma época que fizeram sucesso quase iguais. Sim. Tanto com as músicas românticas quanto as músicas mais agitadas, né? O Jean Giovanni, por exemplo, a gente nem... Quando saiu aquela 1, 2, 3, por exemplo, tem outras músicas mais, mas quando saía 1, 2, 3, por exemplo, uma febre no Brasil inteiro. Eu lembro que a gente ia pra festa do Peão, só tocava essas músicas, né? E o João Paulo e Daniel também. Olha aí. E eu acho engraçado também porque são duplas que, por mais, se é uma coisa que eu falo, poucas coisas, né, que a pandemia trouxe de bom, é que quando parou tudo as coisas, a gente começou a fazer coisas antigas. Então a quantidade de lives que tiveram, tinha dupla que você nem imaginava mais que existia, tinha muita coisa. Eu assisti a live, por exemplo, de duplas aí, que eu falava, meu Deus do céu, quanto tempo que a gente não ouvia isso, né? Sim. E pelo que a gente percebe, são músicas que estão presentes e recentes todo dia naquilo que vocês fazem. Sim, exatamente. E aí, como que é para vocês manterem vivas, né? Por exemplo, não sei se vocês já cantaram, o sonho de vocês é cantar, já pensou um dia fazer um show com o Daniel, fazer um show com o Jean Giovanni? Seria uma coisa sensacional. Tem que levar o aparelhinho de desfibrilador, porque o coração para na hora. Ver os nossos ídolos lá, né, cantando mas lá. tem esse sonho firme, né, presente? Sim, Claro, sim. com certeza. Sim. A gente sempre pede a Deus para que isso aconteça, né? Sim. Não só além do nosso sonho,
Porque automaticamente as coisas foram fluindo, acontecendo, ter o reconhecimento nesse meio musical, vai acabar acontecendo isso daí, entendeu? Então Sim. a gente sempre pede a Deus que aconteça. Fora que, assim, eu tive uma realização enorme da minha vida, foi cantar com o Milionário Zé Rico, né? Eu tive essa chance Olha aí. de eu poder escutar ele dizer pra mim, o Zé Rico olhar pra mim e falar assim, Débora, canta aquela música pra mim que você cantou lá no camarim, Olha aí. sabe? Então, até no nosso portfólio tá todas as fotos dos cantores famosos já que nós cantamos, e esse foi um deles que eu não esqueço jamais e nunca vou esquecer, porque olha, pensa numa emoção, e o meu coração batia tão forte. Nossa, eu falava, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas cantamos juntos. Ele mandou de presente, na época meu pai era vivo, mandou de presente uma caixa cheia de CDs na época deles. Meu pai tinha aqueles mãozão velho, sabe? Com um DVD dentro. E aí ele colocava e ficava escutando. Um DVD, eu acho que tinha uns 10. Vixe, tinha bastante. Um monte mesmo. Carrossel, monte de DVD. Ficava um a um, assim, ó, ele escutando, sabe? Nossa, foi um massa. Zé Gabriel já também, né? Fred Gustavo. Na época era hoje é Fred Fabrício, né? Fred Fabrício. Ô, Rafa, eu vou pedir pra você que vocês... Final de semana foi meio na correria aí também. Vou pedir pra você pegar o violão. Agora. Enquanto eu mando um alôzinho pra galera que tá nos assistindo aqui, ó. Falar aqui da Belas Artes. É a gráfica rápida e manutenção de impressoras, tá? Aquela gráfica rápida, você precisa de um produto bacana, aquele seu cartão, tem o seu banner. Tudo que você precisa, a Belas Artes tem com qualidade absoluta, tá? Nesse final de semana nós fizemos a cobertura do Transforma Empreendedor. Precisamos aí de um negócio correndo urgente. A Belas Artes foi lá e providenciou pra gente. Então, mandar um beijão a todo o pessoal da Belas Artes que tá sempre junto com a gente por aqui também e trazendo, né, aquilo que você precisa, principalmente em gráfica rápida, tá? Então, para você também que quer ter a sua impressora, manutenção de impressora, a Belas Artes tem isso aí também com a qualidade absoluta. Não esqueça, tá bom? De você entrar em contato aí pelo Instagram, que eu já falo agora para você, que é o @belasartes.cop. @belasartes.cop, junto com a gente por aqui também. Agradecer também aqui ao iSteak. A iSteak tá junto com a gente, que é aquela comida mineira com aquele churrasco com sabor afetivo, tá? Ontem tivemos lá também um almoço sensacional. Para você que tá afim, vai lá no @iSteak no Instagram, para você já aproveitar e conhecer todas as novidades que o Rafa tem para você. Cardápio sempre diversificado e o mais bacana também, tá? Sempre com cardápio atualizado, com muita coisa legal. Só a iSteak tem. Não esqueça, @iSteak no Instagram. Agradecer também aqui a Ana Campos. A Ana Campos, gente, só para você ter uma ideia, ela é consórcio e consultoria juntamente com o Consórcio União. Ela é a especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio, tá? Então, para você que tá afim de ter, tem aquele sonho da sua casa, tem o sonho também de ter o seu carro, montar o seu negócio, seu caminhão, né, para poder ajudar no seu empreendimento também, a Ana Campos tem esse consórcio para você. E o mais bacana é que está em contrato, onde você vai ter aí, você vai ser contemplado até a 4ª parcela. Muito bacana e sem lance, tá? Então fique ligado para você ir direto no @Ana Campos Consultoria. Agradecer a Interessências. A Interessências, você sabe, é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto, onde você encontra perfumes, matérias-primas, tem também tudo aquilo que o pessoal gosta e curte em essências na Interessências tem. Interessências.com.br, @Interessências no Instagram. Um abraço pro Denelson e toda a equipe da Interessências. Pra gente fechar essa parte aqui, falar da Mariner Calçados, tudo que você precisa também em calçados masculino, feminino, com 2 lojas em Rio Preto. Tem ali na Independência com a Constituição e você vai encontrar também lá no aeroporto, tá? Fica dentro do posto Monte Carlo. É só você ir direto no @Mariner Rio Preto para você também conhecer as novidades. Tem polo também, tem muita coisa legal e sempre o melhor em calçados masculino e feminino. As novidades tem para você. E a Encantar em Mimos Afetivos, que está presenteando vocês com essas canecas personalizadas com o nome de vocês, para vocês levarem de recordação aqui também do nosso podcast. Para você que está afim de fazer a sua caneca, está afim de fazer uma cesta especial para presentear quem você ama, vai direto no Encantar em Mimos, tá bom? Lá você encontra a Renatinha, aqueles mimos afetivos que com certeza é sensacional. Beleza? Bom, vamos ouvir aqui uma moda então. Você que está nos assistindo, não esqueça aí também de se inscrever no canal, ativar as notificações. Quer pedir a sua música também? Fica à vontade. Gente, o que vocês quiserem cantar é com vocês. Vou mandar um pedacinho daquelas que a gente gosta. Daquelas. Daquelas não. Pode ser do Diego Solimões, um pedacinho dela, porque
Gente, dançamos roubo, hein? Tá bem. E os dedos doendo, né? Sei que você quer voltar. Quem sou eu pra recusar? O amor supera tudo. Preciso do seu olhar. Não tenha medo da sorte. Ela não vai castigar. Quem ama sempre perdoa. Por isso vou perdoar. O frio da madrugada já surrou meu corpo. Nessa cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, porque não mande a morte. Sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. Aê! Show de bola. Rio Negro e Solimões também, que é sensacional, né, cara? É uma dupla aí que nunca perdeu o time, sempre teve o seu sucesso, sempre, principalmente em rodeio, festa do peão aí, o pessoal sabe que o pessoal que curte, né, sempre vai nos shows do Rio Negro e Solimões e tem um repertório gigante, né, cara? Incrível. E tá virando eclético também os homens, viu? Sim. Porque as músicas que eles estão fazendo agora atualmente, nossa, é agitada e a música nova. Tipo assim, Sim. não é aquelas modas antigas que eles faziam. Sim, Eles estão sim. tentando se adequar, Tá atualizando, né? atualizando hoje dentro do Mas não mercado, saindo entendeu? Mas não saindo da essência deles. Exatamente. Mas daquele jeitão dele, né? Brincando, dançando, é agitada. Chapelão e tal e tudo mais. Ó, a Alexandra tá dando boa noite aqui, a Vivi Corintiana, dupla maravilhosa que eu amo. Oh, Alexandre Hamilton, o sertanejo de hoje não está indo muito pro lado do pop, né? Tá, aliás, é uma pergunta. O sertanejo de hoje não está indo muito pro lado do pop? Ou é a música sertaneja mesmo que mudou o estilo e eu estou por fora, né? Cresci ouvindo sertanejo antigo, raiz, como Duduque Dalvan, Chitãozinho e Chororó, Milionário José Rico, Tião Carreiro e tudo mais. Duduque Dalvan, inclusive, também, que era uma baita dupla. Eu lembro que agora, é óbvio que eu não vou fazer isso agora, eu jamais faria isso, né? Mas tinha uma época que eu imitava o Duduque a música, porque tinha aquele negócio do puxar também, né? Mulher Maravilha lá? Que era bacana também. Modão. Ó, é o seguinte, é que hoje em dia o pessoal fala muito sobre o pop, né? Que o sertanejo já virou. Hoje a tecnologia, o show sertanejo hoje, esses festivais, é uma coisa do outro mundo, né? Cachês caríssimos, mudou tudo que era antigamente. Antigamente, quando a gente fala em dupla sertaneja de viola, era dois caras com a viola em cima de um palco, ou até mesmo de uma carreta de trator de caminhão fazendo show, né? E hoje em dia é uma estrutura fora de base. Isso é uma coisa também que deixa a gente meio que imaginando, né? Do que vai se tornar o sertanejo, né? Hoje em dia a gente vê duplas aí, por exemplo, que já nem gravam mais, porque já tem um repertório da vida inteira. Sim. E não sei nem que se fosse fazer uma gravação, o que viria também, não sei se perdeu o time, alguma coisa nesse sentido, mas os shows continuam lotados e o repertório faz a vida deles, né? Exato. É o começo da história, né? Aí fizeram a história deles, como o Chitãozinho e Chororó, por exemplo. Sim. Hoje, o nosso passado, né? O pessoal mais antigo, não precisa estar gravando mesmo músicas novas, né? Só que
O universitário, ele depende da música nova. Sim. Porque Atualizando, né? sempre tá ali atualizando. Porque hoje o nosso mundo desses meios sertanejo necessita disso. Então é onde como que ela chama, que perguntou? Alexandra, ela tem razão, tá indo realmente para um lado que não é como o antigamente, entendeu? Tá tentando modernizar as coisas para poder o pessoal sempre escutar um pouco mais. Cara, se eu falar para você que eu não escuto rádio, você acredita? Olha aí. Não escuto. Tá vendo? Eu acho que eu vou Tem que ouvir começar a ali. É escutar que ali não toca sertanejo. bastante o dia que sair a nossa música, né? Porque a gente tá gravando a nossa música, então eu acho que o dia que sair ela... Aí vai ter que escutar. Aí Tem que eu vou escutar. escutar. Porque o estilo de música de hoje não é o que eu gosto Entendi. de ouvir, sabe? Mas você sabe que é uma coisa, isso aí que você tá falando é uma coisa interessante, assim, por quê? Antigamente, o pessoal lançava, por exemplo, assim, vamos falar de uma dupla aqui, vamos falar do Zezé e Luciano. Sim. Lançava o disco deles, estava todo mundo naquela expectativa, era um disco por ano, né, que acontecia, e eles mandavam o single para a rádio, que era a música de trabalho deles. Então essa música tem que tocar, tinha a Blitz na rádio que tocava essa música 10 vezes no dia, né, uma vez a cada hora, alguma coisa nesse sentido. Ia virar a faixa 2 meses, 3 meses depois, né? Hoje em dia, não. O pessoal lança música toda semana, né? Sim. Toda semana tem um repertório novo. Aí depois o pessoal pensa na possibilidade de juntar tudo e fazer um DVD, que na verdade hoje... Como é que chama, André? É projeto audiovisual, né? Não é mais DVD. Tem isso também. Então o pessoal faz isso aí. Essa velocidade no 2x que a gente está também é uma coisa que não deixa você nem curtir o sucesso, né? Não. Porque você tá cantando uma música e daqui a pouquinho já some e tem outra. E se você não acompanhar, você fica para trás. Vamos colocar em base o Gustavo Lima mesmo, Sim. né? O Gustavo Lima, hoje, embaixador do sertanejo, né? Sim. No meio do mês, em cada semana, ele tá lançando uma música nova. Sim. E não tem como não pegar, porque o cara já é estruturado, o cara é embaixador. Então, tipo assim, ele tá soltando música atrás de música. O Bruno e Marrone mesmo, voltando na parte da antigo. Alexandra, né? Isso. Que ela falou. O Bruno e Marrone mesmo. O Bruno e Marrone ele também era daquela época do sertanejo, não tão antigo, mas só que um Sim. sertanejo modão atualizado. Os dois, hoje, começou a fazer músicas cantando junto com participações com outras pessoas que são novas. Sim. Então, tipo assim, músicas deles antiga, eles não cantam com essas pessoas que estão novas hoje. Eles estão fazendo só as participações que é as músicas atualizadas. Até mesmo tem umas músicas dele lá agora, não vou lembrar de cabeça. Na hora que no meio do programa eu vou lembrar e vou falar. Ele não tá querendo colocar as músicas sertanejas dele antiga nessas atualizadas e lançando junto com o filho dele também, Sim. o Enzo. São trabalhos, vai ficando, como a gente disse, vai ficando um pouquinho mais para trás, né? Então ele tem que começar a modernizar, porque também fez a história dele. Sim. Entendeu? E Então hoje agora ele ele tem que... a imagem. Hoje ele só tá usando a imagem, que é do Bruno, que é Bruno Marrone, E entendeu? tá ótimo, porque é um clássico, e todo mundo canta os clássicos deles, né? Ó, E- Duas coisas importantes, que eu meti um bicudo no Rafa aqui debaixo da mesa. Você me desculpa aqui, Rafa, que eu não tinha visto. Eu tava com uma Não, gota eu- aqui agora É. ferrou. Não, o pior não é Pega o isso. gelo. A gente tem um mascote aqui, o Noah. Você pensou que era Não, ele? não. Aí o cabo aqui, ele tava pegando na minha perna. Eu falei, gente, parecia que era um cachorrinho que tava aqui embaixo. Eu falei, gente, será que o Noah ficou trancado aqui dentro? Aí depois que eu fui ver que era o fio do fone aqui. Aí o Rafa tava aqui, você me desculpa. Ah, aqui. não foi nada. E não. outra coisa, eu sei que vocês cantaram muito esse final de semana e tal. Tá muito forte o ar. Tá Se um precisar, pouco, a gente hein? diminui Mas tá um bom. pouco Ah, aqui. eu Depois sou lento, mas você quiser. aumenta um pouquinho aí só pra gente, só pra ficar mais tranquilo, porque depois eu também gosto- a eu gosto voz. do bem. Então, é que eu gostei, É. eu ia falar, já vou falar agora, eu ia falar no final, mas eu gostei desse moletom. Ah, o viu? moletom aqui. eu Parece um outdoor, gostei, né? eu gostei. Você tá na rua, Um outdoor. tamanho. Agora que eu entendi. como é que o cara não vai ver isso aqui, né? Lindo, lindo demais. Ó, a gente tava falando sobre essa questão também. Até esses dias eu tava vendo uma reportagem quando aconteceu a morte do Christian, né? Ele tava falando que ele queria lançar músicas com o pessoal novo, né? E o Ralph era meio que parece que não queria. Parece que é isso, não sei também, não tô criando polêmica não. Gosta mesmo. Tem esse negócio de poder manter, né? E o Christian era um cara mais aberto. Inclusive, tem música que cantou com Maricílio Rodolfo, Sim. né? Sim. Que era uma coisa muito legal. Isso é uma coisa que deveria acontecer mais vezes, né? Pra ter essa junção do pessoal. Mas, às vezes, tem gente que não gosta mesmo e não tem nada contra a Sim, dupla. Sim. É mesmo porque é o estilo deles, né? Pra poder
preservar, vamos dizer assim, né? Sim. O pessoal tá perguntando aqui sobre perrengue na carreira de vocês, assim, ou piriri, ou acho que corda do violão arrebentar deve acontecer várias vezes, né? Várias, eu coloco, isso aí coloco no back já umas 5 cordas Mas reserva. pneu 4, 5 furado, não precisa falar nome aqui, é claro, mas gente que deu calote e não pagou cachê, Pois e tudo mais. Hoje Recente aconteceu agora, no final de Hoje semana já. O Rafa, um favor pra mim aqui, senão depois eu não vou receber. Levanta Opa. o meu patrão. Tá aqui, ó. Eita, depois a gente vê aqui. Tá aqui, ó. Ah, não, mas não. depois eu compro. Não? Aí, agora sim. Não foi o Rafa, não. É que tava aqui no. Se fosse, eu ia ficar na beira da farofa ali, ia pegar Não, a farofa, vocês já vão abrir. receber. Nossa, Daqui a pouquinho vocês vão receber um kit Aí. de farofa. Tem muito perrengue. Então, conta pra gente mais ou menos um perrenguinho que aconteceu. Pode ser recente, pode ser uma coisa do começo. Olha, sem nomes mesmo, né? Porque a gente tem que fazer umas coisas aí amanhã. Mas, por exemplo, a gente passou por um show aí esse final de semana que a gente fecha por um valor quando tem técnico de som. Sim. Quando não tem, a gente fecha por outro. Porque a gente tem que pagar, todo mundo trabalha, Claro. né? E descobrimos que 2 horas antes que não tinha, entendeu? Aí eu falei, pronto. Então vou ter que agora ir atrás. E começamos a ligar para todo mundo, ligar um para outro. Só que todo mundo trabalha, gente, no sábado. Em pleno né? sábado. Todo mundo trabalha. O pessoal da música, todo mundo trabalha. 11 horas da noite. Quase 11 horas. É. Aí, atrasou o show, entendeu? Atrasou, era pra começar às 11, começou à meia-noite. Tudo bem, só que fomos lá e fizemos as 2 horas de shows. Que é isso, são 2 horas de shows, o nosso. Fizemos acontecer, a casa lotada, e todo mundo gostou, todo mundo elogiou. Só que aí depois, hoje, na hora de pagar, entendeu? Falaram, cara, vou pagar tanto porque aconteceu isso, não começou na hora. Falei, peraí. Então, beleza, vamos fazer o seguinte, não vamos ficar discutindo por telefone, não, entendeu? Então, porque ao mesmo tempo que tem, eles podem estar queimando a dupla depois, entendeu? Sim. Porque chegou lá, o som não deu certo, começaram 1 hora depois, fizeram 2 horas de show, sabe? Pode meter a lenha na gente. Então, assim, eu falei, então vamos fazer as coisas certas? Não vou responder pelo WhatsApp. A minha equipe que fecha, então eu fui lá e falei, deixa que eu resolvo, agora eu entro. E a gente tem que ir atrás do nosso direito, porque não é legal. É como os músicos, por exemplo. Todo mundo vai lá e toca para receber. A gente demora, tipo, de uma prefeitura, 20 dias para receber. Os músicos não querem saber. Tem que receber ali na hora, entendeu? Então, a gente vai lá e tem que pagar os caras na hora, não tem jeito. Então, como que eu vou esperar a pessoa ou receber menos, né? Isso eu acho que esses constrangimentos, eu acho que poderia evitar se as pessoas dessem um pouco mais de valor no trabalho de cada um, sabe? E não dão. É porque é dono da casa de show, é porque é dono não sei de onde, é porque eu te contratei, então você vai fazer... Não. Eu vim ali... Eu tenho a minha família, eu tenho a minha filha para sustentar, eu tenho a minha vida. Deixa Exatamente. a família, sabe, para poder tocar. Exatamente. Você poderia estar dentro da tua casa descansando com o teu filho, tua filha, com a sua namorada, com a sua Ou ter esposa, fechado um outro show, né? Ou Mesma fechado data. outro Exato, show, como a gente entendeu? perdeu. É complicado. A gente tinha que descansar por causa das vozes. A gente estamos, graças a Deus, gravando. Então Vamos dar uma descansada? Vamos dar uma descansada? Falei, vamos, então. Não, beleza. Vamos fechar assim, legal, a casa é legal. Só que assim, não tratou a gente bem. Entendeu? Tratou a gente muito mal. Eu me senti, assim, totalmente ofendida, diminuída. Eu falei, cara, será que eu sou essa mesmo? Sim. Entendeu? Não é possível, porque eu sei quem eu sou, eu sei o tanto que eu canto, e eu sei o tanto que eu tive que pedir para alguém ou pagar alguém para ficar com a minha filha, para eu poder cantar. Então, eu não acho justo. Dessa vez, eu falei, dessa vez a gente não vai deixar quieto. Não vamos. Porque sempre a gente fica quietinho, entendeu? Aí fala, foi lá na casa do fulano lá, e não gostaram, não, fizeram só 2 horas de show, mas era 3 horas. Não importa. O show é 2 horas. Sim. Fizemos o nosso, fizemos certinho, todo mundo entregou na hora que tinha que ter entregado. E é isso, vamos parar. Porque eu vim hoje assim. Nossa, complicado. Meu Deus do céu, como que pode acontecer isso? Aí teve um dia também que estávamos tocando numa queima de alho aqui em Rio Preto mesmo, lá no Recinto de Exposições. E acabamos de tocar, tudo certinho e tal. A Defina foi embora, eu tava com a minha namorada ainda no final da festa, vendo a outra banda tocar, a gente comendo.
Fomos embora. Aí, na hora que foi embora, deu piririco no carro. Olha. A Ana tá rindo ali já. Tá lá, ó. Aí foi. E nisso era... Acho que era 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, mais ou menos. Até chamar guincho, um monte de coisa. Foi embora 2 horas da manhã. De madrugada eu fui embora pra José Bonifácio. Falei, meu Deus do céu. Fomos lá, fizemos nosso trabalho. Fizemos tudo certinho, bonitinho, na hora de ir embora. Dor de barriga no palco nunca deu. Não, em mim Graças a não. Deus. Em mim é tão difícil dar. Em mim não. Rezo pra dar e não dá. E mais fácil, né? Não, em mim não aconteceu nada, não. Até hoje, né? Ó, o Wellington tá mandando aqui pra vocês, diz que gostou muito do som que vocês fizeram aqui. Daqui a pouquinho eles vão cantar mais uma. Ele quer saber o seguinte, qual música vocês já não aguentam mais cantar ou tocar? Mas que é o que o pessoal pede ou alguma coisa tem que tocar em todo o show. Eu amo todas. Agora o Rafael, ele fica bravo com alguns. enjoado, Ai, né? eu não aguento mais essa. Ai, eu não aguento mais essa. Eu já gosto. Tem de alguma tudo. específica assim que você fala? Tem umas aí, né? Mas é igual a Defina fala assim, ó. Vamos começar. Qual que é aquela música lá que você... Temporal de amor. Temporal de amor. Ela, chuva no telhado. Aí eu falei, meu Jesus, tá chovendo no telhado? Deixa chover. Né? Eu falo, não Tá aguento precisando chover Mas eu mesmo. falei, moderniza então, vai. Quando você Aí- chegar, aí tem- é entendeu? Dá uma complicado. modernizada, porque eu gosto da moda. Mas eu faço. Não tem... Ó, tem uma coisa bacana que vocês definiram como esquema de boteco, né? Sim. Que é, eu acho que o que é mesmo, o que vamos por assim, definir o que é vocês hoje em dia no palco, né? E é uma coisa bacana também pelo fato, assim, quando vocês chegam para poder cantar, independente do público, né? O pessoal vai estar lá ou não, a música ela é uma coisa interessante. Não tem ninguém que consegue não cantar ou ficar parado. Tem aqueles chato que fica pedindo toda hora, toca isso aqui pra gente, tal, alguma coisa assim. Mas, dependendo do show que vocês vão fazer, seja o público, seja um público maior ou um público menor, o repertório, igual você falou, são 2 horas de show também, não é uma coisa pequena, né? A banda tem que estar bem preparada, a sua voz tem que estar bem preparada, a mão do Rafa tem que estar bem para poder fazer isso aqui. Mas tem sempre aqueles que não quer que para mais, né? Que não quer que para mais. Desses shows de vocês, assim, que vocês fizeram, tem algum marcante, algum lugar que vocês fizeram, são 4 meses, mas que vocês já falaram, pô, esse show representou, esse show valeu a pena, a gente... tudo aquilo que a gente está fazendo. Com o Rafa, pode ser, o desses 4 meses. Rodeio de Catanduva, Valeu. na Brahma, no Foi, Camarote Brahma. Foi. Até que Um frio da bexiga. Só que eu Esse falava, mesmo. não acredito que acabou. Esse mesmo. Um mundaréu de gente, teve mais de sei lá quantas mil pessoas. E E nisso tudo, ô Hamilton, pra nós, a gente ficou tão surpreso que a Ana falou assim pra nós dois, assim, chamou eu do lado assim, né, a Defina cantando, eu fico mais solta, fui pro lado dela e falei assim, olha quem que tá ali do lado. Aí eu olhei assim, não vi ninguém, né? Aí o músico que tava tocando comigo, ele falou, Rafael, olha quem tá ali do lado, o MC Kevin. Ó. Foi assim, ele com os amigos dele, os seguranças deles ali, olhando nós dois cantar. Eu falei assim, não é possível, aí aí. dancei, Aí brinquei. dançamos, descemos lá com ele, ele ficou com a gente lá. Ixi, é gostoso. autorou. E aí misturou Só que, tudo. o Misturou. detalhe, nós começamos a cantar para 3 pessoas, que era Olha meu aí. empresário com a esposa e uns amigos. 10 pessoas, vai, por causa da minha equipe. E eu falei, cara, e era batendo na cueca no trio lá na arena, né? Falei, cara, esse povo não vai Era descer o do Bota na Cueca camarote. e o MC Kevin também. Os dois. O camarote, o pessoal não vai descer. Eu falei, não vai descer para assistir. Não vai descer. Aí eu falei, quer saber? Fui lá, comecei como se eu estivesse cantando para milhares de pessoas. De repente, não deu 15 minutos, ninguém ficou no camarote, assim, lá em cima, vendo. Descer todo mundo para baixo do legal. camarote. Mas lotou tanto que a gente, tipo assim, o pessoal não andava. Nossa, aquilo eu fiquei emocionada pra caramba. Muito, 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 muito. Esse show eu não esqueço. Que foi logo a abertura nossa mesmo. Quando a gente voltou. Foi quando a gente voltou. Oficializar mesmo, né? O empresário fechou um camarote só nosso lá, tudo Fechado, né? banner pra tudo quanto é lugar, sabe? Nossa, foi muito, muito lindo. Ó, o Michael tá mandando aqui como que foi a volta de vocês, né? Quando vocês falaram, vamos voltar, igual vocês tinham contado em relação ao empresário, volta a cantar com ele e tal. E se desde o primeiro show... Não entendi. Ah, tá. Como foi a volta de vocês? E desde então, né?
do primeiro show. Não entendi, ô Marco. Depois você manda um alôzinho pra gente aqui, que tá meio... Eu não entendi essa parte que você mandou aqui. Se é desde os... Ah, tá. Desde o primeiro show. Se teve algum show onde só um deles cantaram. Não entendi, mas tudo bem. Eu entendi a pergunta. Ele quis dizer assim, desde quando a gente que voltou, se alguém não foi, uma coisa assim. Pode ser isso. Ela cantou sozinha, se eu cantei sozinho. Teve. Agora, semana passada, por exemplo. Peguei umas férias. Peguei umas férias pra dar uma descansada. E eu fiz 4 shows sozinha. E por incrível que pareça, ela pegou 4 shows. Olha aí. Esperou você sair de férias. Rapaz, não, eu sei. Eu falei assim, na hora que eu fui viajar... na hora que eu fui viajar, eu abri a agenda no meu celular, porque eu tava desvinculado de tudo. Eu não queria saber de nada. Eu tô viajando, eu vou esquecer. Aí, na hora que eu abri, assim, a agenda do celular, né? Que eu disse, deixa eu mexer aqui no WhatsApp, né? Mandar um oi pessoal no grupo aqui. Eu olhei lá na assessoria do Define Rafael, assim, eu olhei. Aí eu falei assim, 4 shows. Eu falei, meu Deus. Mas é assim. Aí eu falei, então tudo bem. Ela teve as férias dela, aí agora eu vou ter as minhas, então ela continua cantando. Descansa Mas não, acho que é isso. O Gustavo também tá mandando um abraço aqui, passando só pra dar um abraço pra vocês e prestigiar, tá muito legal. O Gustavo, um abraço pra você, obrigado aí, cara. O pessoal que tá sempre junto com a gente aqui. O Sertanejo Modão tem essa conexão muito forte também com o público e todas as idades, né? Porque você vai ver o público do mais novo ao mais velho ali. Isso é uma coisa que vai passando, né? Mesmo as pessoas mais novas, eu vejo às vezes uns Insta de criança aí cantando modão de viola, alguma coisa nesse sentido. Esse sertanejo, ele não vai passar, né? Esse sertanejo raiz, porque a gente vê duplas chegando, igual, por exemplo, vocês também e outras duplas mais assim, a gente fica com medo de, por exemplo, o pessoal mais antigo e todo mundo morrendo, né? Uhum. E falar assim, poxa vida, né? Antigamente era assim que acontecia, era de um jeito diferente, ou ainda tentava esse grave, alguma coisa. A gente vê dupla aí, por exemplo, onde o principal tá com 80 anos. Né? O Lourenço Lorival. O Lourenço Lorival. O Milionário, não sei se já tá com essa idade, o tá, André 80 aí, deve ter. O Milionário deve. 84 o André falou. Vou ligar pro Herbert pra perguntar. O André falou que o Milionário tem 84. 84, por aí, nessa faixa. É isso mesmo. Ou seja, tem uma galera aí que realmente ainda e não para, né, cara, no microfone. Eu vi entrevista também do Mato Grosso, que ele também tá numa idade já avançada. Esse é outro cara que envelhece, parece que envelhece fica melhor ainda. É a voz do cara, né? E é uma coisa engraçada que quando ele começou, ele fazia a segunda voz, né? E depois que virou também. Uhum. E deu certo hoje, tá fazendo aí junto com o Matheus. É isso que eu queria falar para vocês. Dessas duplas mais antigas, a gente já falou sobre o repertório, as coisas que vem acontecendo aqui. Qual que vocês sentem mais falta? Mesmo que vocês cantem ou não, mas aquelas que já partiram, a gente já falou do João Paulo aqui, mas duplas que infelizmente já partiram e que vocês cantam a música e sentem falta, que vocês gostariam que estivessem presente hoje. Eu, Débora, Milionário Zé Rico e Chico Rei Paraná. Chico Rei Paraná, também. O Walter tá mandando aqui, ó. Em relação aos planos de vocês, vocês também são compositores? Aí agora, o Rafa já deu uma... O Rafael, ele é inteligente. Preguiçoso. Só que ele é preguiçoso. Rafael é inteligente, só que preguiçoso. E ele, você falar, vamos compor, vamos. Eu sentei já umas vezes em casa sozinho, assim, nas bad da vida. Mas você já fez música? Tem umas arranhadas aí, tudo assim, mas eu nunca coloquei em prática, sabe? Só brincando mesmo, só pra expressar sentimento, Sim. entendeu? Porque que nem hoje, o violão sempre foi o meu companheiro, entendeu? Então, sempre quando eu tava estressado, nervoso, triste, em alguma fase da minha vida... Seu parceiro eu trancava no quarto e ficava brincando com o violão. Então, eu sempre dava uma arranhadinha lá, eu só tava com raiva de alguém, queria xingar aquela pessoa, colocava no papel e escrevia e ia tocando. Não quer sofrer, não? Você... Não, quero não. Deixa essa que tá vindo aí mesmo. Não, melhor não. Pra poder fazer. E você já fez música, Defina? Você tem? Não. Não, eu não. Mas não. Às vezes você tá aqui viajando, surge alguma coisa assim e pensa, ou não? Nada, Cara, nada. Nada mesmo, assim, não é um negócio que não sei.
Não, eu não. Eu acho que a Eu música de que ela jeito fez nenhum. deve ter sido da Ambev, né? Porque a mulher não para de beber. Eu vejo esses vídeos que vocês Então. postaram que a Ana mandou em todo tal copinho. Ah, não, tá, mas tá ali pra poder Eu cuidar da acho que voz. é né? ela quem fez a música da Ambev. Zé Neto tá por fora. Tá por Foi ela fora. aqui, ué. Ô, Rafa, eu pedi pra você pegar de novo o violão aí, enquanto eu falo aqui dos patrocinadores, falar da Barone Transportes, que tá junto com a gente, pra você que tá precisando aí de uma transportadora com qualidade absoluta, agilidade, né? E principalmente que vai te ajudar na logística da sua empresa, Barone Transportes, junto com a gente por aqui. Entra em contato pra você, com certeza, ter aí a melhor transportadora com a credibilidade, com o seguro e tudo mais. Falar da Prime LED, que pra você que tá afim de investir em marketing, pra você que tá afim de mostrar a sua marca, a Prime LED hoje tá com mais de 20 LEDs em toda a cidade de São José do Rio Preto e você vai fazer um negócio a partir de R$ 2,40 praticamente por dia, cara. É show de bola, né? Não perca tempo, então entre em contato @Prime LED para você já fazer aí com certeza o seu contrato e poder ter a sua marca exposta aí para mais de 100 mil pessoas o dia todo aqui em São José do Rio Preto. Para você que tá afim de fazer aquele corte de cabelo diferenciado, a St. James Barbershop é o lugar. Muito mais do que uma barbearia, uma experiência diferente para você cortar ou fazer a sua barba, tá? 2 unidades em Rio Preto, tem no Vivendas e também no Dama, ali em frente o Gaivotas. Na St. James você encontra também um bar completo, você pode fazer os seus eventos e lá você encontra os produtos exclusivos da St. James. Já falei aqui da Encantar e Mimos, que presenteou os dois com a caneca personalizada, cada uma com um nome, para vocês levarem de recordação aí, para depois guardarem aí como vieram aqui hoje no programa. Agradecer também o Rei do Pão de Queijo, junto com a gente. Valeu a galera do Rei do Pão de Queijo. Daqui a pouquinho tem umas comidinhas legais ali do Rei do Pão de Queijo pra gente também. E vocês estavam falando da farofa? A farofa da Nega também vai dar um kit pra cada um, tá? Olha, gente. Obrigado. Isso aí. São 5 sabores pra você. Tem a farofa da Nega, onde você encontra, né, a tradicional, tem a de banana, tem a de limão, tem também a picante, tem a caipira. farofadanega.com.br, @farofa-da-nega, o maior e melhor acompanhamento do Brasil, tá? Presenteando os dois aqui também. Daqui a pouquinho eu vou falar mais dos outros patrocinadores pra gente encerrar a parte dos patrocinadores e mandar aquele salve pra você que tá aí acompanhando a gente. Não esqueça, hein? Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. O que nós vamos ouvir agora? Moda. Bora lá, então. Ó, primeiramente, muito Nossa, obrigada. olha, eu não tinha Ó, visto, Milton, um nome. desculpa, Não vi por mesmo, quê? eu não rodei Não, a caneca. fica Porque eu pegando pra beber aqui, né? Eu vendo a Rapaz sua, né? do Então, céu. pra mim, é igual. Coisa Gente, linda. Que surpresa Amei. linda. Obrigado. Legal. Obrigado Que surpresa mesmo. linda. Olha, Tranquilo. Que surpresa linda, olha. obrigado gente. mesmo. E o churrasco tá garantido também, Ó. né? Farofa? É verdade, ó. Farofa, a carne então você leva. Que carne. Opa, tem churrasco? Meu Deus do céu. A farofa da Nega eu conheço já e eu amo, viu? Boa. Fazer essa aqui também, ó, que o pessoal, ele sempre esquece dela, mas quando canta, É. eu acho que a memória lembra, volta, né? Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Estou preso num quarto com grade de aço. Estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou o culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente eu serei condenado. Ô, sensacional! Cara, você sabe, deixa eu compartilhar um negócio com vocês aqui. É uma história, eu não vou citar nomes também, porque a pessoa depois, mas que não vai falar nada, não. Eu trabalhava numa rádio e tinha a parte do sertanejo e a parte do pop rock, né? O pop da rádio. E, infelizmente, tinha falecido
Poxa, como é que fala, cara? Agora eu esqueci o nome. Não, tinha falecido o fundador de uma cidade vizinha. E o dono da rádio chegou e falou assim, ó, gente, amanhã, né, por conta do falecimento, toda a programação da rádio vai ser lenta, só música lenta e tal, homenagem a ele, é uma pessoa muito querida pra gente, alguma coisa nesse sentido e tal, né? E beleza, aí a gente já tinha feito a programação, já tinha o programador lá e tal. E foi fazer a cobertura também do velório, falando sobre as autoridades, era uma pessoa muito importante. E e estava marcado o sepultamento para as 4 horas da tarde, né? E aí a gente estava lá na rádio esperando, e aí o dono da rádio ligou na rádio para fazer um flash e falou isso aí, né? Falou assim, ó, gente, a gente já vai entrar aqui no ar para poder despedir, coloca uma música bem bonita aí pra gente poder despedir e tal, mas beleza. Aí o locutor, coitado, tava meio perdido, ele não tinha entendido o que tava acontecendo, e o cara fez homenagem, fez não sei o que e tal, na hora que foi soltar a música, soltou o último julgamento, né? E aí eu pedi pra você não matar, você não matou, pedi pra você não roubar, você roubou. Aí o cara falou assim, meu Deus do céu. Meu Deus, pois é. O cara tá embora e o cara é como se fosse a pior pessoa da face da terra, né? E tá falando em relação a criatura, né? Sim. Rapaz do céu, eu sei que a gente tava rolando lá e tal, não podia rir, moço. E falava, meu Deus velório do céu. ainda por cima. Porque a gente tava fazendo a cobertura e tava dentro do carro, né? Levantei o ouvido, cara. Nossa, e chorava. E os caras lá no estúdio lá, eu ficava imaginando o locutor, né, cara? O locutor devia estar morrendo. Falando assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Tinha tanta música pra eu colocar. E eu coloquei essa. Gente. Pedi pra você não matar, você não matou. Pedi pra você não roubar, você não roubou. O cara, coitado. O cara nem tinha feito fazer nada disso aqui. A Alexandra tá falando aqui sobre a música. Ela falou assim, o modão vai ser atemporal. Daqui 100 anos, muitas músicas serão cantadas e lembradas. Creio que falta nesse nicho uma dupla nova, né? Aí nós já estamos aqui, ó. Estamos com a dupla nova aqui. O Felipe manda um abraço aí para essa dupla fora de base, top 1 que eu gosto tanto, e pergunta aí qual data do lançamento da Moda Nova. A gente já vai entrar agora nessa música aqui para poder falar. Eliane também, minha dupla preferida, amo vocês, super fã. Obrigado. Como é que tá o processo, o pessoal que tá, no caso, esse processo de criação de vocês, desse novo trabalho, novas músicas? Então, nós estamos com 2 músicas aí. O pessoal tá mandando bastante pra gente, pra nós ouvirmos, né? Só que, gente, por favor, qualquer aqui, né? Manda meu estilo, que é moda, porque dá dó. Manda aquele monte de música e totalmente fora do meu estilo. Totalmente Henrique e Juliano. Gente, é moda. E nós estamos com uma aí que é caprichada. Eu sinto que no meu coração não pode nem estourar, não tem problema, sabe? Mas que muita gente vai ouvir muito. Que legal, que legal. Certeza. O Defina mandou as músicas pra mim, assim, a lista, né? Escuta aí. Aí, que a gente sempre divide as opiniões, né? Aí eu fui escutando. Cheguei nessa música que a gente vai estar gravando. Eu não escutei as outras. Eu escutei. Ficou parada nela. Eu também parei. Eu falei assim, gostei dessa. Olha aí. Aí a Defina falou, Comecei a chorar. eu também. Mas eu chorei muito. Aí ela falou assim, eu sou então é emotiva pra essa. caramba. Então vai. Eu falei, é essa. Só que aí, eu passei pro meu empresário ela e ele não gostou. Vixe. Eu acho que ele não gostou, porque ele falava, não sei. E eu falava, eu quero essa música, eu quero essa música. E eu fiquei, eu acho que nós ficamos quase um mês pedindo a música pra ele. Eu falei, não sei. Ele, vai e compra essa música então. Eu falei, então tá. Aí fui lá, já conversei com o menino e tal, e nós compramos a música. Aí, ainda passou uns 20 dias ainda, faz uns 2 meses que a gente tá com essa música. Vixe. E eu falei, agora vai. Aí, semana passada, na terça-feira, a gente já gravou a guia dela. E aí, agora, na outra semana, a gente grava ela já, o clipe dela e ela toda. E o que tem de história que a gente vê, né? Que às vezes a dupla vai e chega uma música que fala, pô, essa música vai ser sensacional e tal. Aí o empresário, né, fala assim, não, tem que trabalhar essa aqui. Mas assim, a dupla acredita naquela música, todo mundo falou que não era, mas a dupla falou, não, tem que ser essa aqui, e realmente estourou, e muitas vezes acontece ao contrário também. Agora, eu fico pensando assim, o tanto que deve ser difícil, né? Preparar o repertório novo, assim, porque, pô, os modão, todo mundo já sabe que vocês cantam bem, o pessoal tá todo mundo falando, cantam muito, a Alexandra também, a Suzy Pinheiro tá aqui, ó, que lindos, cantam demais, a Suzy, pra você ter uma ideia, ela é fono,
Olha. Então, para ela falar aqui, realmente aquela... Suzy, eu tô bem rouca, grande. Suzy, mas Tá muito muito obrigada. legal e também- ainda não. Suzy, eu preciso de você então, Suzy. Ô, Suzy, lembrando que eles, né, fizeram shows no final de semana inteiro Sim, aqui, a então... garganta não tá muito legal, não. Eu Tá preciso. 100%. Fizeram show final de dela. semana inteiro, aniversário da Ana também, teve um monte de coisa que aconteceu aqui. Nem vou falar o que a Ana fez comigo ontem aqui, viu? Tá nem vou brincando? dizer, nem vou Tem dizer. mais essa também? Não, tá gravado aqui, eu vou salvar um dia, aí o dia que realmente, assim, vocês for fazer um especial, eu quero soltar no telão o áudio dela, tô brincando. Você tá, não. Mas é meio doido, né? Faz isso mesmo, hein? Coitada. Filipão, um abraço pra você. A Ricela tá aqui, ó. Tô prestigiando aqui também, parabéns. É isso aí, vocês vão fazer muito sucesso. Amém. Eu fico imaginando essa questão, como que é pra selecionar um repertório, né? Porque, pô, a gente vê pelas músicas que vocês cantam e a maneira que vocês cantam, né? A sua voz, pô, toca pra caramba. Obrigado. A gente fica imaginando assim, são exigentes. Aí, na hora que você vai escolher o repertório de vocês, aí é pior ainda, né? Porque aí até para poder fazer uma coisa certa. E se vocês já acharam uma música especial, fique imaginando o que vem por aí também. Se Deus quiser. Pro repertório, eu tento não cantar o que todo mundo canta. Sim. Só que às vezes eu falo, Rafa, tem que fazer boate azul, porque o pessoal fica gritando, boate azul, boate azul, boate azul. Já tá Eu falo, com umas, né? Rafa, tem que tocar boate azul, porque todo mundo canta isso, boate Sim, azul, descida. telefone mudo, descida. Até então eu tô com 2 do Milionário para colocar no lugar. Tentar não tocar o que todo mundo toca, Sim. né? Fazer uma coisa diferente. É do Milionário, então vamos cantar Viva a Vida e mais outra. Trocar um pouco aquele nicho que todo mundo ali só toca aquilo, né? Sim. Então eu tento isso. Então, às vezes, tem uma música do Christian Ralph que eu amo, que a gente gravou ela, que é a Prazer por Prazer, Sim. por exemplo, que eu amo, Talismã, aqui do Leonardo, e o pessoal não canta. Não canta. Então eu tento Cantam trazer outras isso. músicas, né? Sim. Nova York, todo mundo canta. Não, nossa senhora, deixa que eu queria te falar. Do mesmo jeito que boate, do mesmo jeito que danceteria, quando toca Cyndi Lauper é porque tá acabando a boate, quando entra Nova York, você fala, acabou o show. Acabou o show. E a mesma coisa, o cara vai falar da banda, É. na bateria, fulano, no baixo, ciclano, não sei o que e tal. Eu falo, mas não é possível que só tem essa música pra encerrar, né, cara? E eu Encerramento, assumo que né? eu fechei ela no show do sábado. Com ela. Não de ontem, do sábado eu fechei com ela. Ué. Mas é porque eu tava por aqui. Eu falei, faz Nova York, é uma bem agitada. Eu falei, faz em Nova York. Pra já encerrar. Acabou. Ó, dessas duplas novas que tem hoje em dia, né? A gente tá falando muito aqui desse sertanejo raiz. Dessas duplas novas, quem que vocês gostariam de ou gravar ou conhecer? Alguma coisa assim. Veio ontem aqui em Rio Preto. Ontem não, sexta. É sexta, né? É. Mariano e Matheus. Só que ela ainda... Muita gente não conhece Não eles. conhece ainda, Eles são do mas Paraná. Irmãos também, viu? São. Irmãos também. Mariana e Mariano e Matheus. Matheus. Isso. E eles tocaram aqui no Bartô sexta-feira. Eu vi uns vídeos, vi que não deu ninguém, sabe? Eu fiquei morrendo de dó. E eu só não fui porque eu falei, Rafael, a gente tem 2 shows no sábado, tem no domingo. Como que eu não fico sem beber? Entendeu? Então eu falei, prefiro não ir, sabe? Falei, prefiro não ir, Rafa. Mas é uma dupla que é maravilhosa. Cantam muito. Cantam muito. Muito, muito, muito. E não tem tanta visibilidade pra cá. É do pra Paraná. nós. É do No Paraná. Isso. Do Lá Paraná. eles- Mas eles deveriam ter feito também uma divulgação maior, também não sei, né, como é que funciona. Não fizeram porque eu não sabia. De repente eu vi. É que esse final de semana também, nossa, teve tanta coisa aqui em Rio Preto esse final de semana, meu Deus do céu, foi um final de semana tenso aqui, viu? Teve coisa pra tudo quanto é lado também. E cantam muito. Mas é uma dupla nova, então se você depois vai lá, deve ser @Mariana e Matheus, alguma coisa assim, pra você conhecer também o trabalho deles aí, que é bem legal, tá? Fred e Fabrício também, né, Defina? O Fred e Fabrício também são... Tipo assim, eles já são antigos, né? O Fred Já não é uma coisa mais nova, mas... Mas eles se juntaram e estão fazendo um atualizadão, né? O Fred era do antigo Fred Gustavo, depois cantou sozinho como Fred Liel. E o Fabrício era de que banda?
O Fabrício, não lembro. Ele tocava numa banda, eu não lembro agora. Aí, enfim, os dois juntou, pelo amor de Deus. Ó, você sabe que uma dupla que fazia muitos anos que eu não ouvi, esses dias eu ouvi, até a gente comentou aqui, eu não sei se foi o dia que veio dela Morena, não sei. René e Ronaldo. Adoro. Fazia 200 anos que eu não ouvia falar dos caras. Aí outro dia, não sei se foi uma música, alguma coisa assim. E eu falei, meu Deus, cara, olha só, 200 anos que eu não lembrava. Fugiu mesmo, assim, nunca mais lembrava. Então aí você vai vendo a quantidade, né, de duplas, a quantidade de artistas que tem aí no Brasil e que às vezes não tá na mídia, alguma coisa desse sentido, mas de uma hora ou outra já fizeram sucesso e já, vamos dizer assim, deixaram a sua marca, né? Sim. A gente sabe também que nem só de flores vive a vida, né? Como é que vocês lidam com hater ou com crítica, alguma coisa nesse sentido? É normal? Vocês têm isso ou não têm? Graças a Deus vocês estão mais tranquilos. Conta pra gente um pouquinho sobre essa parte. Olha, a gente tem crítica, sim. E é muita, não é pouca, não. Porque o pessoal tenta sempre achar algum defeito, né? Então, assim, quando vem de alguém que eu sei que é melhor que eu, Sim. entende? Que é uma pessoa que realmente quer alguma coisa da gente, ou a gente sabe distinguir qual que é, se é ou não, sabe? Então, eu escuto, falo Se é uma verdade. coisa pra ajudar ou se é uma coisa do mal, né? Uma maldade. Sim. Por exemplo, no domingo, vou citar um exemplo. Eu tenho um jeitão meu, é meu jeito. Eu sou mineira, machona mesmo, sabe? É meu jeito, porque a vida me deixou assim, entende? Sim. Meu pai faleceu, eu tinha 22 anos, tive que cuidar do meu irmão, da minha mãe. Meu irmão tinha um filho pequeno. Então, assim, a gente tem nossa história, entendeu? Sim. De vida. Então, eu hoje sou assim e é o jeito que eu trato a minha filha, por exemplo. Sabe? Às vezes, ontem mesmo, eu me senti totalmente culpada, porque eu olhei pra ela falando, meu, olha isso, entendeu? Do jeito que eu falo, porque é complicado, eu não sei conversar direito. E no show, eu falei lá, o Rafael começa qualquer moda que ele vai puxar, eu falo, sabe? Aí eu falo, entende? Entendi. E no final do show, chegou um cara e falou assim pra mim, cara, Você é muito mal educado. você tem que parar de xingar no show, meu. Aí eu falei, puta merda. Aí eu falei, será que é isso, meu Deus? Tá certo. Verdade. Porque eu falo, na hora eu tô cantando assim, eu falo, desculpa. Sabe? Já era. Já foi. Só que aí, outro cara chegou falando assim, cara, você é muito espontânea, meu. Eu vi lá você falando, o cara chamou lá a moda, você já mandando tal coisa, né? Eu falo, cara, você é muito legal, você é muito gente boa. Aí eu fui pra casa, entende? Aí eu fico assim, não, então eu diminuo um pouco. Eu posso fingir que eu tô xingando, então eu posso, sabe, diminuir isso. Sim. Mas enfim, é que eu também tava estressada, mas é legal, tá ali tomando uma. Dá uma extravasada, né? Dá uma, né? Complicado. Mas eu vou ponderar isso. Vindo em pra questão cá, disso. minha namorada falou assim, fala pra tua irmã não xingar lá ao vivo. Eu falei, não, pode deixar, mano, não vai acontecer isso aí, não. Ela mandou mensagem no meu celular, eu só fiz assim pra definir, olha aqui, ela já deu risada. Vou me controlar. Vou me controlar. Mas você sabe que é uma... Eu não vou dizer que seja uma personagem, mas lá na rádio eu xingo muitos ouvintes também. Tem alguns específicos lá e tal que a galera já sabe, né? Mas teve uma vez que eu tava no supermercado aqui, um supermercado grande aqui em Rio Preto. Aí o cara passou por mim e ficou olhando. Aí depois passou, eu falei, vixe, alguma coisa tem, né? Daqui a pouco ele chegou e falou assim, ô, você é o Hamilton lá da rádio? Eu falei, sou. Sabe, posso tirar uma foto? Eu falei, pode, tranquilo. Daí tirou uma foto. Você espera só um minutinho? Eu falei, espero. Aí ele foi lá e tal e trouxe o irmão dele. Eu falei, vixe, alguma coisa aconteceu, né? Ele falou, xinga o meu irmão aqui, igual você xinga lá na Rafa. Você tá louco? Não, xinga ele aqui, tal, todo mundo gosta. Não pode. É só lá, é desse jeito. Então, assim, a galera também acha que é pra todo mundo, né? Espontâneo. Você né? vai, eu falei assim, não ser no trânsito, que aí não tem como, que aí você tem que xingar. Tá vendo? Ô, Rafa, o pessoal tá pedindo aqui pra poder fazer mais um som aí, pra você pegar o violão. Nossa, vou fazer uma aqui.
Enquanto isso, eu vou pegar aqui e falar da QAP Armas e Munições, que é a nossa parceira aqui também, para você que tá afim de tirar o seu CR, o seu CAC lá na QAP Brasil. Ó, exame psicológico, exame de tiro, filiação de 1 ano no clube de tiro e mais a documentação completa, tá? Você não vai gastar mais nada com isso. Entra em contato aí no @QAP_Brasil para você saber das novidades. Pra galera que tá sempre ouvindo a gente, estamos no ar também de segunda a sexta-feira, lá na Líder FM 98.3 em Rio Preto, líderfm.com.br, @Líder FM Rio Preto e Líder FM Uberlândia também pela rede Líder FM de rádios, tá? Acompanhando a gente sempre. A Bela Capri, que é a nossa nova parceira aqui também. Cara, as melhores pizzas da cidade, as mais deliciosas, as mais incríveis, você encontra na Bela Capri Pizzaria, tá? Então, para você que tá a fim de comemorar com alguém, tem também a Bela Capri da Redentora, onde você pode ir almoçar no final de semana, um jantar especial, até fazer a sua confraternização. Bela Capri junto com a gente por aqui também. O Rogério Simão, que é o nosso arte finalista, que mexe com todas as nossas artes, organiza tudo por aqui. Atacama Imports, para você que tá a fim de comprar aquele perfume bacana, produtos importados, o seu celular novo, você encontra o seu iPhone 16, está na Atacama Imports, em Badibacite, @Atacama Imports com a gente por aqui. Azevedo Contabilidade, que toma conta de toda a contabilidade aqui do Nuar e também da Áudio Treves. Um abraço a toda a galera da Azevedo. E pra gente fechar, o pessoal vai receber depois também um combo aqui do Maridon Burger House, para vocês lá conhecerem. Dia 28 tem a festa de 6 anos, uma baita festa do Maridon. Vou falar já com o Neto, com a Camila aí, para poder já contratar os dois aqui para poder fazer um show, tá bom? Vamos lá. Lá é o seguinte, é o hambúrguer com carne Angus na parrilha. Meu Deus! Então, é diferenciado, é um negócio absurdo. Já deu um corgo na boca aqui. Então, Pra galera poder tá participando. Então, @Maridon Burger pra você saber das novidades. Tem também pratos, tem a costelinha no final de semana, tem muita coisa legal. E depois vocês vão receber também um voucher bacana lá do Maridon, que tá junto com a gente por aqui também. Bom, fica à vontade, vamos jantar mais uma moda. Rapaz do céu, carne Angus. Meu Deus. Na já parrilha. tá aí. É. Meu Deus. E tem umas coisas diferenciadas que faz lá, são vários hambúrgueres diferentes, sabor diferente, tem uma batata, tem pulho de porco, tem um monte de coisa bacana. Não, vamos parar de falar isso aí, né? Porque Eu já só tá quero escorrendo já saber, aqui. Ô, Ana Luísa, qual que é o dia que a gente volta aqui? Rapaz do céu. Qual é? No lançamento da música. Marcar um retorno. Bora, é Lançamento isso aí. da música. Bora então fazer uma que nós gravamos também? Essa minha filha ama. Não dá mais pra fingir. Não dá mais pra esconder. Já não tem mais encanto nosso amor. Não tem mais eu e você. Bom enquanto durou, mas infelizmente o nosso caso terminou. Quebrou o frasco do perfume, o que era amor virou ciúmes. Na mesma cama em que amamos, hoje já não nos encontramos. Pra que sair batendo a porta, se o que passou já não importa? Se o nosso caso já morreu, se você já me esqueceu. Adeus, adeus. Sensacional! Ó, o pessoal tava mandando aqui, a Vivi falou o seguinte, ó, só fala uma coisa pra vocês, a música nova é sensacional. A Vivi já tá querendo dar spoiler aqui, hein, Vivi, não pode também, viu? Chegar em casa e vai apanhar. Que é isso? A Ricela tá falando realmente que vocês são top aqui. Tinha uma perguntinha que o pessoal tinha deixado aqui na caixa aqui sobre os próximos shows. Tá. O que podemos esperar de novidades aí em termos de shows, músicas e projetos futuros? A música nova, né? As coisas novas já vão estando por aqui. E a agenda de shows de vocês aberta aí pra galera que quiser contratar. Final de ano, confraternização, festa e tudo mais. Viu, para o final de ano. Formaturas. Tem vocês para passar essa data do dia 5 de outubro, dia 5? Dia 6, né? Aí depois disso aí já começa, aí começa a finalizar. Mandou o pega. Que mais aqui que tava falando sobre
rodeios, se vocês fazem também, claro, Sim. faz sempre. Opa. Um pouco mais Principal. faz. É o que É o que É o mais, principal. mais dá aqui, o que mais faz, né? Ah, tá. O Walter tá aqui, ó. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Sempre um episódio legal e diferente. Queria dizer pra eles o seguinte, se hoje a dupla fizesse só sertanejo universitário, qual seria o espelho deles? A gente falou... No universitário. É, no universitário. Ó, pra mim, no universitário, pra mim, seria o... Vamos colocar... Difícil pra mim. É difícil, porque tem bastante cantor Não, universitário. difícil porque eu não gosto. É, a Defina... Que nem é mais universitário também, que já passou 5 anos, já Então, formou. ó, mas eu acho que hoje, se puder colocar assim, eu acho que Ícaro e Gilmar... Eles fazem moda também. É, Não. Eu acho que eu iria pro lado mais da Simone Mendes. sim. Eu iria mais para aquele lado. Porque hoje o universitário, ele realmente canta as modas. Entendeu? Então, eles Tem cantam, uma tipo, parte, 3 vai ter músicas parte deles do show, ali. alguma coisinha que sempre vai ter alguma coisa, né? Então, não... Vai fazer. Então, eu acho assim, se eu não fosse tocar moda, como que é o que eu gosto, eu partiria mais pro lado da Simone Mendes É, mesmo. Henrique e Juliano também, pode colocar, eles não puxam É, muita Henrique moda. Henrique e Juliano, Zé Neto isso, Cristiano. É. É os referências É. hoje da atualidade do universitário, né? Ó, a Bruna tá mandando aqui um alô pra gente também. Eu ouvi o Rafa falando sobre a esposa dele e também ouvi a Defina falando sobre a filha. São casados os dois? O Rafa, pelo jeito que ele falou aqui, tá Namoro, namorando. mas eu tenho 2 filhos fora do meu O relacionamento. relacionamento... Isso, meu não é que é fora do relacionamento agora. Já No passado, já no vinha, passado, porque senão o isso. pessoal vai... É que o menino namorou cedo. Semana passada. com aconteceu um 18 anos já tava sendo relacionamento. pai, então... Quanto tempo tem seus filhos? Qual a Meu idade menino deles? vai fazer 6 anos agora, dia 29, e a minha menina mais velha tem 12 anos. Fez 12. Tá vendo E eu só? tô com Carinha. Ah, tá. Carinha de 28. de 15. Muito bem, então. Então vai ter... No sábado ele escutou isso. Ô, você tem 28 anos, Rafa? Escutei. Eu falei, Você acredita? pelo amor de Deus. Eu falei assim, quantos anos você acha que eu tenho? Pode olhar na minha cara e falar. Nosso O baterista, baterista. Mike. Aí ele falou assim, rapaz, eu vou olhar sério. Você olhou, ele olhou, ele firmou o olho assim, falou assim, ó, você tem uns 28 anos. Eu falei, ganhei meia-noite. Nem falei minha idade, ganhei meia-noite. Eu toquei feliz. E a Defina tá com relacionamento ou não? Não, sou solteira. Ó, Faz 3 anos. atenção, você que está... Não, você meu que irmão está é bravo. procura- Você que está Não à quero, procura de um gente. relacionamento. Não quero. Não, Você que está à procura de um relacionamento, não vem, que tá fechado. não vem, tá totalmente né? fechado. Não, Fiz não 3 vai pra anos, frente, eu vou continuar. agora está focado na carreira, Exato. certo? Para realmente fazer um trabalho. Hoje, o esposo é a música. Exato. Ó, agora fui bem, salvei. É bem Meu irmão é isso esse mesmo. Ter- E a minha ter- filha, né? Que Também. minha A filha filha, tem um claro. ciúme. Que, olha, A filha também. Gente, ó, a gente tá chegando ao final aqui. Pô, agradeci demais vocês aí por esse bate-papo bacana. Quando sair as músicas novas, dá um toque, fala pra Ana conversar pra gente vou lá poder na rádio fazer. com você. Pra gente poder trocar uma ideia aqui também, pra gente poder tá fazendo um outro bate-papo. Redes sociais, como é que faz pra entrar em contato com vocês? Defina e Rafael, _ oficial. Olha lá, a mãozinha da dona. É isso Olha lá, aí. ó, ela já olha falando, não esquece do underline. E o oficial. É, o oficial. Então é Defina e Rafael, _ oficial. Muito Isso bem. aí. Duas perguntinhas que a gente não poderia deixar aqui. Teve três pessoas que fizeram a mesma pergunta, né? Se Defina era o seu nome, né? Se era o nome mesmo, se era o seu primeiro nome, Defina. E a outra pergunta que o pessoal disse aqui é o seguinte: sobre a música nova, não vai ter nenhum spoiler? Ah! Não pode. Não pode ainda, tá? Mas eles vão cantar aqui quando Vamos, lançar. se Deus quiser. Beleza? Pra não ter problema aqui. A Ana já tá brava ali. Então, pra não ter problema aqui. Vai seguir Então, a gente lá no Instagram, lá certinho, no canal do nosso YouTube lá também, lá, pra que poder vai fazer- ter os spoilerzinhos lá de leve. Tá. Aí pode E outra seguir. coisa, tem um material muito bacana que eles têm também, que eles fizeram, que já tá com algumas músicas, né, que eles já cantam, já desde quando estava o início do projeto, há 4 meses. Você segue também lá o pessoal e já se inscreva no canal também deles para vocês Isso, acompanharem, Isso mesmo. ative as notificações, deixa o like e tudo mais, belezinha? Ó, queria que vocês mandassem beijos, E abraços. Defina é o meu sobrenome mesmo. É o sobrenome. Sobrenome, isso. eu chamo Débora. Então, é Débora Defina. Isso, Débora certo? Defina. Então é Débora o primeiro nome, que aí Isso. usou Defina para poder fazer um diferente. Exato. Pra Isso foi numa mesa de conversa, de viu? boteco, tomando cerveja ainda Que por aí cima. tava o meu empresário, tava um amigo nosso que é vereador, ele Que é um nome diferente também. Sim. aí ele olhou assim, o que te define, Débora? Ó, Ele falou pra mim,
Aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, meu nome. É. Eu falei, tô pronto. Aí eu falei, mentira, gente. Todo mundo ficou feliz, né? Antigamente. E todo mundo, ai, não, eu acho que melhor Débora define Rafael. Gente, não. O menos, muitas vezes é mais. Menos é mais. Antigamente, Hamilton, quando nós tínhamos a nossa dupla, antes de separar, de acontecer tudo, a nossa dupla chamava Débora Silva e Rafael. Sim. Aí, passou muitos anos desse jeito, assim. Eu sempre fui Rafael, né? Rafael combina com qualquer coisa, né? Então, Mas é o seu meu nome mesmo. mesmo, eu chamo Rafael. Baltazar. Rafael Baltazar ainda por cima. Ó. Bota azar nisso, né? O pessoal zoava eu assim na escola, bota azar nisso. Não joga bola, tu bota azar, não. Nossa senhora. Mas era muito ruim de bola, então. Tá doido? Goleirão, Ele é filho. bom. Ô, louco. Ô, rapaz. 10 Tá chutes, 11 aumentando, gols. Pro gol inteiro. É, tem... Enfim, voltando lá, era Débora, Silva e Rafael. Aí depois nós estávamos num barzinho lá tomando cerveja, nosso empresário, os amigos nossos, tudo. Tava todo mundo junto. Aí, do nada, falou assim... Todo mundo assim, ó, o empresário falou assim, ó, vai fazer o nome agora. Agora que tem que ser bom. Agora tem que ser bom, né? Todo mundo com umas na cabeça, vamos fazer o nome agora. E vai ser assim, não. Vai ser assim, não. Vai ser assim, não. Qual que é o teu nome mesmo, Débora? Débora defina. O que te define, Débora? O que te define, Débora? O que é você? O que você quer mostrar? Esse amigo falou. Falei, cara, meu sobrenome, meu. Ele falou, então Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos então colocar Define Rafael, porque vai definir a história de vocês. Entendeu? Tá vendo Entendeu? só? Vai definir a história de vocês. Aí vamos sim. deixar Define Rafael. Beleza, tá pronto. Bateu o martelo. Show. Fechou. Muito bem. Ó, mande beijos e abraços pra quem vocês quiserem aí, pra galera que tá acompanhando, os fãs de vocês. Fiquem à vontade. Gente, um beijo. Eu tento entrar aqui, mas no grupo é um monte de gente, é um monte de grupo, é um monte de coisa. Sair mandando aqui não vai E ficar aí não dá pra mim ficar vendo, mas eu mando um beijo pra todo mundo. Gente, um beijo, filha, se você estiver me vendo aí. Um beijo pra você, mamãe ama você. Hamilton, Deus abençoe. Muito Amém, que obrigada, isso. viu? Muito Nós- obrigada mesmo. Eu ia pedir pra você pra gente poder cantar uma última, se der Canta, tempo. nós canta. Certo? Pra gente despedir aqui. Mandar um abraço também, um beijo, aproveitando. Lógico, claro. A Defina falou, mandar um abraço pro meu pessoal lá do trabalho, que fica assistindo lá, falou que ia acompanhar. Um beijo Boa. pra todo mundo deles O pessoal lá. lá é firme com nós, hein? A minha namorada também que tá assistindo, mandando as mensagens aqui. Vem ter postura, mas tá difícil. É a Vivi corintiano? Hã? É Vivi corintiano? É. Ô, Vivi, você sabe que amanhã o bicho vai pegar, hein? Vai. Amanhã é o Corinthians. Amanhã é o Corinthians. Amanhã nós temos que ganhar esse negócio Você é aí. corintiano? Graças Mas a Deus. ela é, Manda ela mensagem é- pra ela, Deus- porque ela é roxa. é Deus roxa. inventou, ó, é uma coisa que eu falo pra vocês. Deus inventou o homem, depois ele aperfeiçoou e fez o corintiano, entendeu? Então, pra você, fique tranquilo que a gente vai ter boas coisas amanhã. Eu espero, né? Pra galera do chat aqui, obrigado, viu? Todo mundo que acompanhou a gente aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. E a gente vai encerrar com mais uma moda sensacional aqui de Defina e Rafael. Mandar um beijão pra Ana Luísa também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, viu, Aninha? Sucesso, parabéns, feliz aniversário atrasado pra você. Que Deus te abençoe muito, viu? Ela vai pagar churrasco daqui a pouco pra gente. Ó, aí Vai, sim. vai. E cerveja tudo na conta dela. É, hoje é por conta dela. Vamos lá, meu. Nossa, meu sonho. Maria Júlia. Sabe quanto tempo eu não te vejo? Cada vez você mais. Mas eu gosto de você. Por quê? Por quem defina? Sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber. Só você, só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar todas as manhãs. Os momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois e joga fora nossos dedos. Vai, saudade, diz pra ela. Diz pra ela,
a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. A minha solidão por ela, pra valer o meu viver. Ah, sensacional! Parabéns, obrigado, viu? Que Deus continue pavimentando a estrada de vocês com muita coisa boa aí, Amém. muito sucesso, muita saúde. Amém. A gente possa se encontrar mais vezes aí. Deus quiser. Valeu? Amém. Nós agradecemos o convite aqui no seu programa. Show. Que Deus abençoe. Gostamos demais. Né? Demais, Boa, adorei, Deus, a adorei. hora adorei. voa, Vamos fazer passou um aqui, a gente parte 2 aí. Eita, vamos sim. Vamos, Show de vamos bola. sim. Vamos fazer lá Ó, em casa. Ó, aí sim, aí vai. Olha. Já leva a galera da UAI, já vamos fazer um churrasco, já pega as bebidas no Fernandão. Exato. E a gente já sorta o gato e deixa ele miando lá, não é? Ó, pra galera aí, próxima segunda-feira, 9h, Aline Almeida, diretamente da Joia Musical, a gente vai contar a história dessa empresa tão bacana, né? E que a maioria dos músicos, a maioria dos cantores, duplas, já tiveram o prazer também de ter algum produto, algum instrumento da Joia Musical. A gente vai estar contando essa trajetória incrível dessa empresa sensacional. Um grande beijo pra vocês, que Deus abençoe e até lá. Tchau, tchau.